Olá pessoal, esse é mais um vídeo da série sobre inteligência artificial e nós estamos vendo como funcionam os algoritmos de redes neurais tradicionais, das redes neurais rasas, ou shallow. Nesse vídeo nós vamos ver apenas uma intuição de como ocorre o que nós chamamos de propagação para trás, ou backward propagation, no treinamento de uma rede neural. Então é uma intuição por quê? Porque eu não vou me aprofundar nas equações para permitir que pessoas que não tenham um background de cálculo 1, de álgebra e etc., e de probabilidades, que não tem esse background, as pessoas possam acompanhar o raciocínio e posteriormente possam usar as bibliotecas. Então, uma vez que os dados foram propagados para frente pela rede, de acordo com o que a gente viu no vídeo anterior. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, eu sugiro que veja o vídeo anterior antes de ver esse vídeo, porque lá a gente fala da propagação para frente, forward propagation. Então, depois de propagar esses dados pela rede para frente, nós precisamos responder pelo menos duas perguntas antes de fazer a propagação para trás. A primeira é: qual função de ativação será usada na camada de saída e qual função de erro será usada? Porque dependendo da função de ativação na camada de saída, a gente define como é que vai ser a função de erro que vai ser usada. Então, para cada um dos casos, a gente tem uma possibilidade diferente. Então, aqui eu separei 3 casos possíveis, de problemas que a gente está lidando. Se nós estamos lidando com um problema de regressão, nós podemos usar uma saída linear e o erro e a soma dos erros quadráticos, que pode ser obtida por meio da equação 7. Na equação 7, se a gente observar, está faltando aqui na equação 7 elevar ao quadrado, porque é o somatório da saída esperada menos a saída obtida elevado ao quadrado. Faltou a potência aqui. Então, soma tudo e aí a gente tem o sum of squares e erro. Se é um problema de classificação binária, ou seja, a gente está falando de classificação e só tem 2 classes, por exemplo, fazer um classificador que classifica se uma imagem é face ou não é face. Aí a gente teria 2 classes, classe face e classe não face. Nós podemos usar uma saída logística sigmoide. Então, essa saída logística sigmoide é obtida pela equação, por uma equação que nós já vimos anteriormente, no vídeo anterior, que é a equação 5. Essa é a equação da função logística sigmoide que nós podemos colocar na saída de uma rede que está fazendo uma classificação binária. Ou nós podemos também colocar como função de ativação uma função de saída softmax. A softmax é apresentada aqui na equação 8. Então, observe que essa softmax, na verdade, o que ela está fazendo é simplesmente expandir a logística sigmoide e fazer a normalização, somando o resultado das exponenciações para cada uma das classes, o J que varia de 1 até a quantidade de classes. E como o nome está dizendo, softmax, esse max é porque a classe obtida vai ser a que tiver o máximo valor, o maior valor na saída sigmoide. Então, por exemplo, para cada uma das classes, a gente vai ter um resultado de sigmoide. Aí você calcula o argmax, ou seja, pega o argumento que teve a maior saída da sigmoide. E essa softmax, ela pode ser usada para outros tipos de classificação também. Então, por exemplo, você tem um problema de múltiplas classificações binárias independentes, que é uma das maneiras de você fazer classificação de múltiplas classes, para múltiplas classes. Por exemplo, você tem 4 classes, você pode fazer classe 1 versus as outras 3, classe 2 versus as outras 3, classe 3 versus as outras 3, classe 4 versus as outras 3. Aí você vai obter 4 valores
Aí você pode fazer o softmax dos 4 e obter e pegar como classe daquelas 4 a que deu o maior resultado da função sigmoide. Podemos usar também uma função de erro, cross entropy, que está aqui na equação 9, e observe que essa função de erro de entropia cruzada, um dos diferenciais dela é que ela tem o logaritmo da entrada sendo calculado, né? Sendo que essa entrada, a índice i, ela já é resultado da aplicação da função sigmoide, né? Na saída dos valores da camada anterior. Então, recapitulando, 3 possibilidades: regressão, classificação binária, classificação de múltipla, né? Para n classes. Se for regressão, saída linear; se for classificação, saída sigmoide; se for múltiplas classificações binárias, pode ser também saídas sigmoides. Função de erro: se for regressão, soma dos erros quadráticos; se for classificação binária, softmax; e se for múltiplas classificações binárias, podemos usar uma combinação de cross entropy com softmax. Ok, temos as funções de saída e as funções de cálculo de erro. Agora vamos ver como é que os pesos são ajustados. Então, como sempre, o objetivo é dar pequenos passos na direção do negativo do gradiente dos erros em relação aos pesos. Então, na camada de saída, cadê? Tem aqui. Eu tenho aqui já o desenho de uma aqui. Na camada de saída, que é essa última camada aqui, a terceira, da esquerda para a direita, ou a segunda, dependendo de como a gente está contando, a gente precisa calcular os erros em relação ao valor esperado e ao valor obtido, e calcular a derivada de cada uma dessas unidades de saída em relação ao vetor de pesos, né? E aí, esses valores eles são usados para atualizar os pesos, usando, por exemplo, o gradiente descendente, que é um algoritmo que a gente já viu em vídeos anteriores. Esses pesos são ajustados, e aí você usa esses pesos ajustados para atualizar os pesos da camada anterior, e assim você vai propagando para trás esse ajuste. Mas aí nós temos 2 estágios, né? Um é o estágio de propagação dos erros para trás, através da rede, de modo a avaliar as derivadas. E o outro é o ajuste dos pesos usando as derivadas calculadas. Então são 2 coisas. Um é você propagar esses erros para trás. E o outro é ajustar os pesos com a derivada. São 2 coisas diferentes. Então deixa eu mudar a tela aqui para eu fazer um desenho. Então suponha que a gente está lidando só com a unidade, né? Porque lá naquela função do gradiente dos erros em relação aos pesos, essa função de erro, na verdade, ela é um somatório de vários erros, né? Vamos supor de 1 até n maiúsculo. E aí, para cada um desses erros, é obtido, quer dizer, para cada um desses erros, nós precisamos calcular as derivadas dele em relação aos pesos JI. Então, se a gente tem, por exemplo, aqui, a índice I. Esse índice I é uma camada, é um dos neurônios na camada de saída. E aqui a gente tem WJI. E a gente tem WJI. JI. Nós tínhamos uma saída esperada, Y, e obtivemos uma saída Y chapéu. Aí o que nós precisamos fazer é calcular o erro. Aí dependendo do erro, vamos supor que seja a soma dos erros quadráticos
y menos y chapéu ao quadrado. Aí nós precisamos calcular a derivada dessa função em relação a cada um dos pesos. Então vai ter J1, J2, quer dizer, se esse I aqui for 1, a gente vai ter W1I, W2I, até W, digamos, KI. Então nós vamos ter K derivadas, né? Uma para cada erro, para cada um desses erros. E essas derivadas, elas são propagadas de volta para ajustar os pesos, né? Então, a gente usa aquela fórmula, né, que o peso atual é igual, ou o peso na próxima etapa é igual ao peso atual, menos um fator de ajuste, né, que é a taxa de aprendizagem, vezes o erro. Calculou, quer dizer, vezes a derivada do erro. Calculou as derivadas, ajuste os pesos nessa camada. Pega esses pesos ajustados, aí agora eles podem ser usados na etapa anterior para fazer a mesma coisa. Qual era o valor esperado aqui? Vamos chamar ele de y. Qual o valor obtido? Y chapéu. Qual é a derivada desse erro? Em relação a esses pesos novos agora, ajustados. Aí calcula essa derivada. Ajuste agora os pesos com essa mesma equação nessa outra camada. Ajustou os pesos, propaga de volta para a camada anterior. Propagou de volta, calcula o erro. Calculou o erro, ajuste os pesos. Ajustou os pesos, propaga para a camada anterior. E assim a gente vai voltando. Enquanto houver camadas com pesos, a gente vai, calcula o erro, calcula a derivada do erro, ajusta os pesos, ajustou os pesos, aí calcula o erro na camada anterior, calcula a derivada, ajusta os pesos. E aí segue um processo iterativo da última camada para a primeira, calculando o erro, calculando a derivada, ajustando os pesos e a coisa segue. Aí esse processo que a gente faz de propagação dos pesos, a gente chama e cálculo de derivada e de erro, a gente chama de propagação para trás. E aí, um processo desse de propagação para frente, que está no vídeo anterior, e propagação para trás, que é esse vídeo que a gente está vendo agora, a gente chama de uma época de treinamento. Então, uma época tem duas etapas, propagação para frente, propagação para trás. E aí, espera-se que, à medida que as épocas aumentam, o erro final vai diminuindo, o erro lá na última camada. E aí a gente vai ter uma coisa desse tipo. E aí o treinamento pode seguir. Enquanto você não chega, que eu chamo de loss, né? Que é a perda, que é o erro. Enquanto você não chega num limiar que você está querendo chegar de erro, ou você não chega na sua época de treinamento, o treinamento deve continuar. Essa é uma das maneiras da gente entender o treinamento de redes neurais. Então, aqui foi um vídeo bem superficial sobre o treinamento de redes neurais, né? Não usei equações elaboradas, na verdade as equações que foram usadas são equações que já estão disponíveis nos vídeos anteriores, e com isso a gente já pode pegar uma biblioteca que implemente redes neurais e a gente já vai saber o que é uma camada de entrada, uma camada de saída, uma camada escondida, vai ter algumas ideias de como escolher qual tipo de função de ativação, a função de erro, quantas camadas a gente precisa, quais são os critérios para parar o treinamento ou não, como escolher os argumentos. Então, esses 3 últimos vídeos, contando com esse, eles já vão nos dar essas ideias. Então, no próximo vídeo ou na próxima aula, na próxima live, né, eu não sei se vai ser ao vivo ou se vai ser gravado, mas aí na próxima oportunidade, nós veremos como usar uma biblioteca pronta já em Python para executar uma rede neural, né, um treinamento e um teste de uma rede neural. Então, obrigado.
Sugiro que se inscrevam no canal para receber as notificações de novos vídeos. Curtam o vídeo, compartilhem e até o próximo.